A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. O mês que vem vamos completar 11 anos no ar. Agradecidos pelos nossos queridos irmãos ouvintes que sempre deixam suas mensagens no YouTube ou no privado, no meu WhatsApp. A gente fica muito feliz, agradecemos. Estamos aqui por vocês, em primeiro lugar. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre o modo de ser feliz. Dúvidas, entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O karma, ou a lei de causa e efeito, é o remédio amargo que nos purifica a alma, corrigindo os erros do passado e nos preparando para um futuro de luz e amor. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando no modo de ser feliz. À medida que o ser humano foi superando as dominadoras necessidades básicas da vida, no rumo das emanações do conhecimento, deu início ao esforço para a superação do sofrimento, para as comodidades existenciais, a conquista do bem-estar e autorrealização no que dominamos como felicidade. Antes o homem, no início, ele pensava somente na sua sobrevivência. Vivia da caça, da pesca, enfim, para mitigar a fome. E esses outros valores nós fomos conquistando ao longo das nossas experiências encarnatórias. Ainda hoje, no entanto, são várias as facetas através das quais a felicidade se apresenta. As diversas escolas de pensamento filosófico estabelecem regras e recomendações tanto no Oriente como no Ocidente, de acordo com o nível de evolução mental e emocional dos seus coevos. Coevos é aquilo que é de mesma idade. Na Grécia, por exemplo, os pré-socráticos estabeleceram os fundamentos do que lhes parecia mais compatível com as necessidades vigentes, surgindo uma que outra vez, ou comitantemente, filósofos que adotavam tal ou qual conduta como a mais eficaz para libertar o ser das aflições, auxiliando no seu modo de ser feliz. Então, Sócrates deixou uma grande mensagem, não só para a Grécia, mas para o mundo inteiro. Daí surgem então as escolas socráticas, que predominaram por muito tempo e ainda encontramos em pauta comportamentos hedonistas, alguns pessimistas, estoicos, sofistas, com predominância daqueles de natureza ética, fundamentos ou no autoconhecimento também. Então temos de tudo, uma variação enorme de comportamentos. Mas o que se entende é que o homem hoje busca sua felicidade com outros valores.
grande parte da sociedade. Materialistas e espiritualistas travam o progresso e progridem em longa batalha cultural e sociológica, a fim de manterem os seus fundamentos para que arrebanhem adeptos capazes de entregar-se-lhes em regime de totalidade. Existe uma briga, né? Isso já vem por muitos séculos, entre espiritualistas e materialistas. Com o advento do cristianismo, nos primeiros séculos, espíritos de alta estirpe evolutiva estabeleceram regras severas a respeito do mundo e seus males, em razão dos conceitos existenciais em torno da vida na Terra. Em consequência, optaram por fugir dos seus perigos e paixões, buscando o insulamento em tentativas de submeterem a matéria, maltratando-a totalmente da vontade. Nós já falamos no programa várias vezes que não adianta você viver recluso, né, como no passado. Então, os primeiros séculos aí do cristianismo, muitos se isolavam, mortificavam os seus corpos, né, espancando-os para tentar se libertar daquilo que eles julgavam mal, por exemplo, pecaminoso, seja no sexo e outras coisas mais. Isso não resolve, porque o homem foi feito para viver em sociedade. Desde então, o extraordinário santo do deserto, que viveu mais de 90 anos em cavernas diferentes, ao terno de Francisco de Assis, esse era o modo de ser dos veneráveis apóstolos do amor e da renúncia, na luta quase intermina para a conquista do reino dos céus. Então, observe, Antão viveu enclausurado. Francisco de Assis viveu liberto entre os homens, com todas as suas dificuldades, a falta de recursos financeiros, mas ele nunca deixou de lutar. Portanto, a evolução do pensamento demonstrou que não é a carne a responsável pelos danos que aturdem o espírito e o encarcera no erro, no crime das ideologias perversas, mas é o ser em si mesmo que, havendo permitido o deslize sob a ação nefanda do egoísmo, renasce assinalado pelas mazelas que o afligem. Então não vem com essa história de que a carne é fraca, porque a carne não é nada, ela simplesmente recebe ordens do Espírito. O que comanda somos nós em espírito. O corpo simplesmente obedece. Então, sem essa desculpa ultrapassada, eu errei porque a carne é fraca. Não, é você que é fraco mesmo. Não tem nada a ver com o corpo apenas recebe as informações do espírito. Obviamente, nós temos mecanismo no corpo físico que agem sem o nosso pensamento. Como o andar, por exemplo. Você não pensa no primeiro, no segundo passo. Ele é automático, né? Piscar os olhos, respirar, você não fica contando as suas respirações, né? Isso já tem uma programação cerebral, obviamente, né? Porque o cérebro está comandando tudo, no automatismo. Mas qualquer coisa fora nesse sentido, os desejos sexuais, né, da libertinagem, as viciações de um modo geral, isso é de um espírito ainda em atraso moral. E se ele não resolve naquela encarnação, leva as mazelas para o mundo espiritual e reencarna, né, com as suas deficiências. Óbvio, fácil de compreender. A necessidade da reabilitação faz inevitável pelo sofrimento, pelas disciplinas impostas em favor da reeducação, mediante a construção do bem que dignifica e ergue a vítima, assim como ilumina o equivocado. Portanto, meus queridos irmãos, está aí uma informação detalhada de que, na verdade, somos nós responsáveis pelas coisas que nos acontecem, tanto do bem quanto do mal. Escolha, né? Mas aquilo foi uma fatalidade. Bom, aí você está entrando num campo de resgate, muitas vezes, de problemas do passado, e que Deus achou por bem te levou de volta para a sua verdadeira morada. Mas essas demais coisas, você está ali decidindo o seu futuro no presente atual. Quando diz assim, o futuro a Deus pertence a nós também, porque o meu presente vai determinar exatamente o meu futuro. O modo mais eficaz para ser feliz pode reduzir-se a duas
solicitações que Jesus expôs durante a sua jornada terrestre e ainda permanecem desentendidas. Por exemplo, quando ele fala amar ao próximo como a si mesmo e não lhe desejar o que não queira para si próprio. E ainda no Evangelho diz, aí está toda a lei e os profetas. Lei de amor, de renúncia, né? Porque no amor encontra-se o jeito de cada ser realmente feliz. Pedro já dizia-nos também que o amor cobre a multidão dos pecados. A felicidade independe dos valores externos, embora alguns contribuam para a harmonia do ser e o estabelecimento do conforto, de benefícios e de paz. Essa felicidade ela é do nosso interior. Pode haver, sim, algumas contribuições externas, como, por exemplo, viver num ambiente saudável, numa casa mais aconchegante. Isso pode trazer um certo conforto e uma certa paz de espírito, quando você conquistou por si mesmo, pelas lutas, né? Empenhado. Mas, de um modo geral, essa paz, essa felicidade está no seu interior, porque senão você não encontraria pessoas aquinhoadas, muito ricas, na depressão, né? Passando por situações difíceis, tendo perdas familiares aí de um ente querido por suicídio, com todos os valores moedados. Isso não determina a felicidade. Você pode estar num mundo de muito dinheiro e ser infeliz. E às vezes pode estar na choupana com uma felicidade muito grande. Muito relativo, né? É também através de recursos especiais que é possível promover o indivíduo, auxiliar a sociedade a crescer, multiplicar as oficinas de trabalho, dar garantia de dignidade para a sobrevivência no corpo, proporcionar leis justas e diluir as arbitrariedades, muito do agrado das humanas paixões dissolventes. Todavia, é a consciência ilibada, em decorrência do dever retamente cumprido, que a proporciona sem qualquer restrição. O Espiritismo, nesse sentido, faculta o encontro com a consciência, mediante o autoencontro, auxiliando-o no entendimento das leis que regem a existência e que devem ser atendidas com equilíbrio desejável. A certeza da imortalidade da alma confere inefável alegria, por proporcionar a continuidade dos esforços íntimos para a completude de todas as aspirações. O ser humano dignifica-se, sabendo que os seus labores e o seu modo de ser condigno não se dilui no fenômeno destrutivo da transformação orgânica pela disjunção molecular. Desse modo, nunca meças esforço para superar-te cada dia, aspirando ao melhor. Essa melhor parte a que se refere Jesus no diálogo com Maria e Marta na residência de seu irmão Lázaro, quando a primeira mantém-se em contemplação e aprendizagem de suas lições, e a outra, aturdida com as pequenezes do exterior, que são de significado secundário. É necessário eleger-se a ação do bem, iniciando-se pela transformação moral para melhor, autenticidade de realizações edificantes e permanente espírito de abnegação. Não faltarão aqueles que te verão com estranheza, porque estão fascinados com as miragens do prazer transitório e do mundo físico, a cada instante em contínua transformação. Nunca te envergonhes, portanto, do teu modo de ser feliz, no sublime serviço do amor a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não há alternativa. Afinal, somente o amor tem a duração eterna, porque procede do Criador, cuja obra é a mais extraordinária manifestação desse amor. Avança com a tua forma especial de ser e de servir, e não te constranjam as atitudes agressivas e atormentadas daqueles que se encontram enganados. O modo de ser de Jesus foi amar em todas as circunstâncias, deixando as pegadas luminosas que desde há 2000 anos constituem um roteiro de segurança para a humanidade, em grande parte desatenta aos seus ensinamentos, buscando equivocadamente soluções externas para as necessidades internas. Seja, pois, o teu modo de ser feliz
aquele que o amigo divino te ofereceu como modelar. E nunca te aflijas, porque ele estará contigo. A proposta essencial da vida é a conquista do Deus interno, que jaz no íntimo do ser, aguardando. Desde priscas eras, em face das revelações espirituais, o ser humano tomou o conhecimento de sua realidade transpessoal. Percebeu que a existência é um breve jornadear entre o berço e o túmulo, originando-se na esfera imortal para retornar com as aquisições acumuladas. O predomínio, no entanto, da sua natureza animal sobre a essência espiritual manteve-se atado às paixões primevas, característica do processo evolutivo. Reencarnando-se sucessivamente na esteira do tempo, vem transferindo de uma para outra etapa as realizações enobrecidas, enquanto se permite as extravagâncias de prepotência, do orgulho e do egoísmo. Esquecendo-se da transitoriedade do vasilhame carnal, tem adiado o momento decisivo para a sua integração no objetivo primordial da existência, que é o autodescobrimento e, consequentemente, a perfeita identificação com o bem. Mesmo na atualidade, embora as nobres conquistas da ciência e da tecnologia, com exceções compreensíveis, detém-se na ilusão dos prazeres, desperdiçando as valiosas contribuições do conhecimento da verdade. Não tem faltado as informações hábeis para bem identificar que a felicidade independe da aparência, das quinquilharias que armazena, do poder temporal que logo passa. Dominado pelos tormentos íntimos de que se poderia libertar, caso optasse pela íntima transformação moral para melhor, adia o momento da conquista do reino dos céus, que se pode considerar como a harmonia interior, responsável pelo bem-estar e a real tranquilidade do coração. Como consequência, vem acumulando mazelas que se tornam fardo insuportável de ser conduzido. Pensadores enobrecidos pelas ideias do amor, da ética, da paz, têm proclamado a necessidade de mudança de comportamento, para que a existência tenha sentido psicológico, sem a necessidade do sofrimento. Pairando soberano sobre todos, Jesus conviveu com a humanidade, doando-se em holocausto de amor, a fim de que a dor desaparecesse da terra, cedendo lugar à alegria e à solidariedade. Para um pouco na corrida desenfreada do prazer, pensa no teu amanhã. Por mais demorada pareça a jornada física, ela transcorre com celeridade depois que passa. Mesmo tentando-se ignorar o fenômeno biológico da morte, ele acerca-se e, quase surpresa, convoca o deambulante carnal ao retorno à consciência cósmica. Vive desse modo, de tal forma que possas olhar sempre para trás sem constrangimentos, sem vergonha dos atos ignóbeis praticados. O bem que possas e deves realizar, faze-o quanto antes. Nunca te arrependerás pela mão estendida em auxílio ao irmão caído na estrada. À medida que as sensações transformam-se em emoções, os sentimentos enobrecidos assomam e passam a predominar, proporcionando paz interior e saúde integral. Os equipamentos físicos que te constituem a organização fisiológica, através da qual evoluis em espírito, são resultado das tuas construções morais e mentais, no que resulta cada qual ser o construtor do próprio destino. Não revides, então, mal por mal, intoxicando a maquinaria que te serves, como os perigosos venenos interiores. Se tu, aquele que perdoa, que ajuda, que compreende. Não falta no mundo o cinismo e a provocação, a zombaria e as perseguições gratuitas, em razão do estágio moral do planeta, que é inferior, porque os seus habitantes, por enquanto, ainda são atrasados. Ascende moralmente a patamares espirituais mais elevados e estarás contribuindo de maneira segura em favor da sociedade melhor e mais feliz. Mesmo que te sintas sitiado pelas aflições internas,
resultado dos fatores infelizes da conduta passada, não desistas da luta, buscando o concurso da oração que te vinculará ao divino, pensamento que te renovará, contribuindo com as forças necessárias à superação da circunstância. Em qualquer situação, busca Jesus, fala-lhe com a linguagem do coração, e Ele, que todos nos amas, virá em teu socorro, contribuindo para a tua iluminação. Velho adágio popular afirma que a vida impõe, mas Deus dispõe. A divina disposição está a divina disposição está echarada nas variadas formas de realizações que te apresentam durante a caminhada evolutiva. O erro de hoje se transforma em acerto amanhã, e as experiências amargas de difícil assimilação com o tempo fazem-se instrumentos de equilíbrio e manuais de como conviver com a própria consciência, sem as amarguras que se transformam em culpa, ressurgindo em novas reencarnações como necessidade de resgates dolorosos. Ninguém consegue alcançar o pódio em forma de glória sem a sudorese abundante, as noites indormidas, os esforços gigantescos. Cada passo dado na direção do amanhã é vitória segura sobre as circunstâncias infelizes. A tua vitória depende da perseverança nos objetivos que abraças e que te exigem a sacrifício e abnegação. O paraíso é construído nos solos modificados e produtores de felicidade, graças ao esforço e empenho de cada criatura. Não espere êxitos gratuitos, porque não existem. Esforça-te, pois, para seres cada vez melhor, alcançando as paisagens rutilantes da verdade. Digno é o trabalhador do seu salário, asseverou Jesus com veemência, ao analisar a situação daquele que se encontra na seara luminosa. O júbilo decorrente do dever nobremente cumprido, após as fadigas sob o sol inclemente, ou a júria das tempestades, representa o verdadeiro salário a que se faz jus. É natural que se experimentem na jornada durante o cultivo da tua seara os desafios e as dores correspondentes às realizações em curso, tendo-se em vista as condições do campo moral para joeirar. Não são poucos os momentos de testemunhos em forma de dor, de solidão, de constrangimento. Solo abandonado por largo período transforma-se em matagal perigoso ou em deserto onde a vida pereceu, impondo verdadeiros sacrifícios a todo aquele que o deva transformar em jardim ou pomar. Uma observação rápida geralmente afirma que a dedicação à caridade, que é a abnegação e o sacrifício pelo bem, são sempre coroados pelo sofrimento, pela ingratidão das pessoas beneficiadas, por ser essa a lógica do mundo. Em realidade, a obra de edificação de qualquer natureza é sempre caracterizada por grande esforço e padece, numa sociedade ainda atrasada moralmente, de lutas contínuas com incessantes aflições. É compreensível que assim ocorra, tendendo-se em vista a predominância do egoísmo e dos malefícios efeitos. O poder da natureza animal, com seus instintos agressivos, induz o indivíduo à descrença nos valores éticos, nas bênçãos da ternura e nos efeitos sagrados do amor. Porque parecem prevalecer o vulgar e os disparates de todo o teor, pensam alguns inadvertidos que esse é o estado normal da sociedade, equivocando-se completamente em razão da chispa divina que se encontra no ser humano mesmo quando adormecido. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Degraus para a evolução. Tem passado por dias difíceis? Essa foi a frase que chamou a atenção naquele folheto que ele nem sabia explicar como tinha parado em suas mãos. O texto continuava: Você já parou para pensar na razão da existência da dor, do sofrimento em nossas vidas? É comum desejarmos saber por que sofremos desde que, em algum momento, a dor nos alcança de uma ou de outra forma. Talvez num desses momentos de extrema angústia,
em que o coração parece apertar forte no peito, tenhamos lembrado de Deus e gritado intimamente. Por quê? Ao contrário do que imaginamos, Deus não impõe o sofrimento nem o utiliza como forma de castigo. No entanto, Ele não o impede, porque se trata da consequência do uso negativo do nosso livre-arbítrio. A dor, essa experiência universal na jornada humana, é necessária para o progresso e a evolução, embora a vejamos quase sempre como uma injustiça ou um sinal de abandono. Contudo, existem pessoas que fazem da dor seu maior estímulo para a própria vida. E nos recordamos de Nick Vujicic. Ele nasceu na Austrália em 1982 com síndrome de tetra-amélia, uma condição rara que o deixou sem braços e pernas. Criança, enfrentou bullying, discriminação, crises de depressão. Encorajado pela fé e pelo amor dos pais, passou a ver sua condição como uma missão. Escolheu ressignificar a dor e estimular outros a procederem de igual maneira. Tornou-se um palestrante motivacional, transmitindo mensagens de fé, propósito e superação, especialmente para jovens que enfrentam alguma deficiência ou depressão. Nick costuma dizer: a dor é real, mas o sofrimento é uma escolha. Se eu posso ser feliz sem braços e pernas, você pode ser feliz com o que tem. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou quando tivermos de encarar períodos difíceis, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. Ele enfatiza que o sofrimento não precisa nos aprisionar. Podemos nos servir dele para galgar degraus em nossa evolução. Grande parte do sofrimento é causada por nossas próprias escolhas. Dor e sofrimento são aspectos diferentes da mesma situação. A dor é inevitável, está na natureza e faz parte do mundo que habitamos. O sofrimento é opcional, por se tratar da reação emocional ao fenômeno da dor. A dor pode durar pouco, como a picada de uma agulha. No entanto, o sofrimento dura o tempo em que agasalhamos ou rememoramos a situação desagradável. Heródoto, o pai da história, afirmava que os seus sofrimentos lhe foram ensinamentos. O sofrimento tem, portanto, a dimensão que nós lhe damos. Afinal de contas, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas, envolvidos em dor ou em sofrimento, lembremos que nunca estamos sozinhos. O mestre Galileu nos acenou com o caminho do consolo e da superação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sigamos a voz do pastor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, intermediário ao nosso Pai, nos abençoe, Senhor, na nossa jornada evolutiva, galgando a cada dia valores morais. Estamos sintonizados com o Seu Evangelho de luz, de amor e de paz. Encontramos nas páginas do Evangelho esperança, sim, pois sabemos da imortalidade da alma e que os mares da terra são todos eles passageiros e que um dia estaremos todos reunidos num só rebanho, tendo-te como bom pastor. Muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato pela oportunidade, feliz pela oportunidade de aprendizado e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior.
nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos